Você acreditaria se eu dissesse que um ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil está sendo processado nos Estados Unidos da América? Pois acredite, isso está acontecendo. Em 7 de julho de 2025, Alexandre de Moraes foi oficialmente citado por um tribunal distrital da Flórida, depois de 2 tentativas frustradas em março e junho. Agora, com o endereço completo dele incluso no processo, o cerco se fechou. Essa intimação não é qualquer bobagem. Ela vem da Trump Media, empresa de comunicação do ex-presidente Donald Trump, e da Rumble, plataforma alternativa conhecida por defender a liberdade de expressão. Ambas acusam Moraes de censurar perfis e conteúdos conservadores, incluindo o do influenciador Alan dos Santos, que hoje vive nos Estados Unidos da América. Segundo a acusação, o ministro teria ordenado o bloqueio desses conteúdos, ferindo a primeira emenda da Constituição americana, aquela que protege a liberdade de expressão de forma quase sagrada. E por que isso importa? Porque as ordens de Moraes teriam extrapolado os limites do Brasil, afetando diretamente conteúdo acessível ao público americano. Isso acendeu o alerta em solo estrangeiro, um juiz brasileiro interferindo no que pode ou não circular nas redes americanas. A acusação é clara, ele teria ultrapassado os próprios limites legais e estaria tentando aplicar lá fora o mesmo autoritarismo que aplica por aqui. Pois é, não é ficção, é notícia real e quente. Alexandre de Moraes, conhecido por suas decisões duras e bloqueios em redes sociais, foi oficialmente citado por um tribunal distrital da Flórida no dia 7 de julho de 2025. E olha que essa já é a 3ª tentativa de citação. As 2 primeiras, feitas em março e junho, falharam por falta de dados completos. Agora, com o endereço detalhado dele no processo, não tem mais como escapar. A coisa ficou séria. Olá, meu nome é Aldo Alcântara. E se você quer entender até onde isso pode ir, já se inscreve no Alvo da Notícia, ativa o sino das notificações e compartilha esse episódio com aquele amigo que acha que liberdade de expressão é só uma ideia abstrata. Aqui, a gente traz os fatos com a mira no centro da polêmica. O processo alega que decisões do ministro brasileiro impactaram diretamente conteúdos hospedados em solo americano. Isso porque ele teria mandado bloquear contas como a de Alan dos Santos, um influenciador político que vive nos Estados Unidos da América, além de outras páginas ligadas a Trump e Bolsonaro. As ordens de Moraes, segundo os autores, teriam censurado informações acessíveis ao público americano, o que é proibido pela Constituição de lá. O problema se agrava porque Moraes, como juiz brasileiro, não teria jurisdição sobre o território dos Estados Unidos da América. A Trump Media e a Rumble dizem que ele extrapolou seus poderes ao tentar aplicar suas ordens fora do Brasil. Isso seria uma interferência ilegal e um ataque direto à soberania jurídica americana. Os americanos não aceitam que um juiz estrangeiro diga o que pode ou não circular nas suas redes. Depois de falhar 2 vezes em entregar a intimação, os autores finalmente incluíram o endereço completo de Moraes, Rua Tucumã, 99, apartamento 71, em São Paulo. Com isso, o tribunal deu início ao prazo legal de 21 dias corridos para que ele responda formalmente. Se Moraes ignorar o chamado, o julgamento pode ocorrer à revelia. Isso significa que ele pode ser considerado culpado sem sequer apresentar sua defesa. Mas a história não para aí. A Trump Media e a Rumble querem mais do que um simples reconhecimento de culpa. Elas pedem indenização por perdas financeiras, danos à imagem e prejuízos causados pelas ordens judiciais de Moraes. E mais, querem que ele responda pessoalmente, como indivíduo, nos Estados Unidos da América. Ou seja, não se trata de processar o Estado brasileiro, e sim o próprio Alexandre de Moraes. Diante disso, a Advocacia Geral da União entrou em cena. A AGU informou que está preparando documentos para tentar intervir no caso em nome da República Federativa do Brasil. O argumento deles é técnico. Alegam que o processo não seguiu os canais formais de cooperação jurídica internacional, como manda o Tratado da Convenção da Haia. Portanto, segundo a AGU, a intimação poderia ser anulada por vício de forma. No entanto, enquanto o tribunal americano não decidir se aceita ou não os argumentos, o processo segue. Para esquentar ainda mais o clima, Donald Trump fez uma postagem forte nas redes sociais, dizendo que Moraes representa uma ameaça à liberdade mundial. Ele também acusou o ministro de perseguir aliados políticos de Bolsonaro e de calar vozes conservadoras. Do lado brasileiro, o governo Lula respondeu em nota oficial que o Brasil não aceita a interferência de tribunais estrangeiros e que a soberania nacional será sempre respeitada.
Essa situação é tão incomum que especialistas internacionais destacam o ineditismo do caso. Não é normal ver um juiz de outro país sendo processado na Justiça dos Estados Unidos da América. Mas, segundo os juristas, embora raro, o processo pode sim seguir adiante e abrir precedente para outros casos semelhantes. Imagina só, ministros, presidentes, autoridades públicas podendo ser responsabilizados por decisões que tenham efeitos fora do seu país. No fundo, o que está em jogo aqui é muito maior que um conflito entre esquerda e direita. É uma disputa sobre os limites do poder de um juiz em tempos de internet globalizada. Quando Moraes manda bloquear conteúdos que circulam mundialmente, será que ele está respeitando as leis de outros países? E quando uma empresa americana é obrigada a cumprir uma decisão que vai contra a sua Constituição, quem está errado nessa história? Agora o tempo corre. Moraes tem menos de 3 semanas para decidir se responde ao processo ou se arrisca a ser condenado sem defesa. Um caso que coloca o Brasil e os Estados Unidos da América frente a frente em um embate jurídico internacional e que, acima de tudo, acende um alerta vermelho sobre até onde vai o poder de quem se acostumou a mandar sem ser contestado. O que você acha de tudo isso? Moraes está colhendo o que plantou ou está sendo vítima de uma jogada internacional? E se fosse o contrário, um juiz americano mandando censurar conteúdo no Brasil, o que diríamos? Comenta aí e compartilha esse episódio, porque no Alvo da Notícia a gente não perdoa a hipocrisia, nem aqui, nem lá fora.